Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu tô de volta aqui no canal e hoje a gente vai falar sobre estrutura sintática e a produção de texto. Quando falamos em texto, falamos em sintaxe. Isso porque um texto se constitui de diversas palavras e a relação entre elas é justamente o que configura a estrutura sintática. Na trata de produção textual, é muito importante a gente se perguntar o que é e para que serve a sintaxe. Saber disso é muito importante para a gente entender as exigências da competência 1. A estrutura sintática nada mais é do que a leitura macrotextual com base na análise microtextual. A produção de texto para o Enem, considerando o aspecto sintático, o aluno deve se preocupar com alguns pontos. A estruturação de frases e orações, com as relações que podem ser estabelecidas entre os termos da oração, ações de concordância verbal e nominal, que precisam ser estabelecidas. Bom, gente, e vale ressaltar aqui que os conhecimentos sobre a sintaxe exigidos pela competência 1 são ancorados nos modelos considerados adequados pela norma culta. Então, é muito importante a gente saber que por mais que a gente consiga organizar uma frase de várias formas, a gente tem que seguir essa lógica da estrutura sintática. E, felizmente, a gente não pode criar nossa própria regra na hora de escrever um texto. Assim, uma forma de caracterizar as estruturas sintáticas de uma redação. E as categorias são deficitária, regular, boa ou excelente. Bom, a estrutura sintática deficitária é identificável quando diversas falhas interferem na fluidez da leitura do texto. Isso ocorre quando os textos apresentam leitura truncada, que exigem que o leitor interrompa a leitura em uma certa altura para retomar de um ponto anterior, porque as ideias perderam um sentido. Vale lembrar que não devemos avaliar um texto com estrutura sintática deficitária quando a fluidez da leitura está prejudicada apenas em momentos pontuais, mas sim quando isso ocorre na maior parte do texto. Provoca uma estrutura deficitária, por exemplo, a falta recorrente de concordância entre sujeito e verbo, decorrentes do posicionamento do sujeito muito distante do verbo, a ausência ou emprego inadequado das preposições, construção de frases sem conectivos ou orações subordinadas em que o leitor não localiza a oração principal, separação do sujeito e do predicado por vírgulas, períodos incompletos, truncados e repetitivos. Tudo isso em um mesmo texto dificulta a compreensão do que está sendo lido. A estrutura sintática regular ou boa será determinada por um texto que apresenta fluidez de leitura, mas que se verificam algumas falhas. A diferenciação entre estrutura sintática regular ou boa vai se dar pela quantidade de falhas mencionadas no parágrafo anterior no conjunto textual apresentado pelo participante. Ou seja, são classificados com produção com estrutura sintática regular os textos que apresentam poucos desvios de concordância. Isso é, quando apresentam desvios em situações que realmente exigem um conhecimento mais aprofundado do funcionamento da estrutura e da língua portuguesa. Como exemplos, podemos citar a dificuldade em identificar o uso adequado da voz passiva sintética, dificuldade de uso de pontuação em construções mais complexas e que o não uso prejudica o sentido do texto, falta de acentuação que também não comprometem e não mudam o sentido do texto. Por fim, a estrutura sintática excelente admite uma única falha e, além disso, é caracterizada por um texto com certa complexidade na construção dos períodos, com orações intercaladas, subordinações e até mesmo inversões, que revelam bom domínio da escrita no que tange à organização no interior dos períodos. Dito em outras palavras, trata-se de um texto que apresenta adequação ao registro formal da língua portuguesa, isto é, apresenta obediência às regras gramaticais exigidas para a produção da escrita em conformidade com a norma padrão prevista na gramática normativa. Agora que a gente já sabe o que é estrutura sintática e quais categorias avaliativas os corretores utilizam para classificar esse elemento, conhecer também os principais problemas que podem levar à falha na estrutura sintática. O primeiro problema é o truncamento de períodos, o segundo é a justaposição de orações ou períodos, o terceiro é o excesso, duplicação ou ausência de palavras. O truncamento de período ocorre em situações em que se separam orações principais de subordinadas, duas orações coordenadas ou simplesmente se isolam em períodos ou frases partes de uma oração que deveriam constituir um único período. A justaposição de orações ou períodos é outra falha relacionada à estrutura sintática e é caracterizada por períodos e orações que deveriam constituir períodos independentes, mas foram justapostos, formando períodos únicos. Já o excesso, duplicação ou ausência de palavras é o excesso ou ausência de elementos sintáticos
E se não relacionados a problemas de regência ou de paralelismo, deve-se considerar uma falha de estrutura sintática. E agora, bora para o exemplificando de hoje. O primeiro exemplo é de truncamento. É possível identificar um truncamento no seguinte trecho. Além disso, as crianças também se tornaram alvos dessa manipulação, deixando a infância de lado para usarem aplicativos, que muitas vezes perigosos e não adequados para os menores. Tendo em vista que, na maioria das vezes, tem usuários querendo se aproveitar das crianças. As orações subordinadas iniciadas por gerúndio, deixando a infância de lado para usarem aplicativos e tendo em vista que, na maioria das vezes, tem usuários, estão isoladas, constituindo períodos que foram separados da oração principal. As crianças também se tornaram alvos dessa manipulação. O uso do verbo deixando torna a criança responsável pela consequência da manipulação. Da forma como está dito, é ela quem deixa a infância quando de fato ela é vítima de uma ação que desconsidera o seu estado infanto. A expressão tendo em vista serve para justificar no texto uma tomada de posição decorrente do que foi dito antes. Nesse caso, foi dito que a criança deixa a infância para usar os aplicativos. A oração iniciada com tendo em vista não justifica isso. Ao contrário, ela se volta para justificar o que foi dito na primeira oração, que diz que as crianças se tornaram alvo de manipulação. Consequentemente, porque está distante, considerando o sentido dos verbos no gerúndio, que serve para indicar a ação que está acontecendo simultaneamente à ação que está em curso ou em caráter indefinido, ocorre o truncamento, que, em outras palavras, prejudica a compreensão do que está sendo dito, porque corta a relação de sequenciamento que precisa existir no texto. Já nesse outro trecho, nos séculos anteriores ao século XXI, a manipulação era diretamente com a mídia em seus meios de comunicação, como os rádios, televisores e jornais. O participante sente a necessidade de separar as duas orações, mas o faz com o uso do ponto final, isolando o adjunto adverbial de tempo. Nos séculos anteriores ao século XXI, que deveriam compor o período com a oração, a manipulação era diretamente com a mídia em meios de comunicação. Ao fazer isso, cria um truncamento porque a segunda frase não sofre grandes impactos na semântica ou na sintaxe, pois possui sujeito e predicado completos. Já o adjunto se torna uma frase incompleta, pois funciona unicamente como complemento de uma outra que, após a separação, deixa de existir. O correto era relacioná-los por meio de uma vírgula e não isolá-los por meio de um ponto final. No exemplo 3, a gente traz um exemplo de justaposição. O comportamento de pessoas que usam a internet é simplesmente de amor por usar um simples aparelho celular. Ela tem o mundo em suas mãos, com dicas de estudo, informação e tudo sobre o mundo. Trata-se de um texto em que há uma justaposição em orações que deveriam constituir novos períodos. Consequentemente, a justaposição cria inclusive um problema, porque não conseguimos definir se deveria ser ou não estabelecida uma relação de complemento nominal entre. Por usar um simples aparelho celular, ela tem um mundo em suas mãos, com a oração principal. O comportamento de pessoas que usam a internet é simplesmente de amor. Assim, não se sabe qual das opções abaixo é a mais adequada para a reescrita do trecho, já que cada qual possui uma sequência semântica que interfere na construção do sentido textual. A gente separou duas formas de reescrever esse trecho. Vamos lá? O comportamento das pessoas que usam a internet é simplesmente de amor. Por usar um simples aparelho celular, ela tem o mundo em suas mãos, com dicas de estudo, informação e tudo sobre o mundo. O comportamento das pessoas que usam a internet é simplesmente de amor por usar um simples aparelho celular. Ela tem o mundo em suas mãos, com dicas de estudo, informações e tudo sobre o mundo. No segundo parágrafo, trecho, tem em suas mãos as redes sociais na qual se pode fazer tudo, postar suas coisas e seu dia a dia. A internet pode até mudar seu estilo de vida. Bom, também apresenta o caso de justaposição, pois aglutina duas orações diferentes, com ideias diferentes, que deveriam ser separadas e, para tanto, escritas assim. Tem em suas mãos as redes sociais na qual se pode fazer tudo, postar suas coisas e seu dia a dia. A internet pode até mudar seu estilo de vida. Todos esses problemas afetam o sentido do texto, uma vez que o leitor não consegue construir sentidos a partir do que garante a construção
sintática em um texto. Nesse trecho, atualmente a internet é o maior meio de comunicação existente no mundo. É de se esperar que a maioria dos jovens estejam sendo controlados pela internet. O participante encadeia uma oração após a outra, gerando uma justaposição que poderia ser corrigida se novos períodos fossem gerados ou se relacionassem os dois por meio de um conectivo conclusivo, já que a segunda oração possui valor semântico de decorrência da primeira. O texto deveria ser escrito dessa forma para que a estrutura sintática se apresentasse sem justas posições. Atualmente, a internet é o maior meio de comunicação existente no mundo. É de se esperar que a maioria dos jovens estejam sendo controlados pela internet. Ou então, atualmente a internet é o maior meio de comunicação existente no mundo. Logo, é de se esperar que a maioria dos jovens estejam sendo controlados pela internet. Agora a gente vai dar uma olhada nos exemplos de excesso ou ausência. A repetição do artigo as em muitos garotinhos já são bastante famosinhos pelas redes sociais. Caracteriza uma falha de estrutura sintática por excesso, pois já existe um artigo na contração pelas. Caso fique a dúvida de se tratar de um desconhecimento sobre a estrutura sintática ou se um problema de repetição por descuido no momento da produção do texto. Em todo caso, isso deve ser evitado porque resulta na perda de pontos na redação. No caso da frase, lá conhecemos pessoas maus que fazem iludir as crianças, há uma falha de estrutura sintática por causa da falta de elementos necessários para ligar o fazem ao iludir, e assim completar o sentido da frase. Pode parecer tentador apontar a ausência em sempre ficar atento tudo o que acontece, como falha na estrutura sintática, mas não é possível porque se trata na realidade de um desvio de regência que suprimiu a preposição a exigida pela locução verbal objetiva e indireta, ficar atento. Esse último exemplo de falha de estrutura sintática é um caso recorrente de duplicação de palavras ocasionado pela escrita muito acelerada, movimento de ir e voltar entre a folha oficial de redação e o planejamento textual, ou mesmo falta de atenção, que é a repetição de uma mesma palavra em sequência, como recorrente no exemplo, atividades impreteríveis, as relações sociais contemporâneas. Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham compreendido a importância da estrutura sintática em um texto. Se restou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que a gente vai responder. E agora corre lá no nosso blog para ter acesso ao desafio da semana. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, dá um joinha nesse vídeo, que isso é muito importante pra gente. Deixa um comentário construtivo, uma dica, que a gente vai ficar muito feliz em receber. E é isso. Até a próxima.